Você que é contador ou advogado sabe muito bem que a reforma tributária foi moldada com pilares fundamentais que, na realidade, além da técnica normativa, eles traziam, ou deveriam pelo menos trazer, uma racionalidade estrutural da própria reforma tributária. Então, esses pilares, eles, em tese, não foram escolhidos de forma retórica. Eles respondem a alguns problemas históricos concretos brasileiros do nosso sistema tributário. Entre os pilares fundamentais, nós temos vários conhecidos que são a simplicidade, a neutralidade, a não cumulatividade, a transparência, etc. Mas eu gostaria de falar especificamente sobre um que já demonstra que a reforma tributária está em franca erosão, mesmo estando ainda no período de transição e não tendo iniciado oficialmente a mutação de 5 tributos, que em tese virariam um, né? PIS, COFINS, ISS, ICMS e IPI virariam um, que seria o IVA. O Brasil cria 2, que é o IVA dual, com sistemas em tese distintos de não de controle, mas de ação. E de 2 cria o terceiro, que era o imposto seletivo. De 3 viraram 4, porque o IPI não deixará de existir definitivamente. Então, 5 viraram 4. Na realidade, talvez fosse melhor eliminar as legislações todas que tínhamos ou não fazer o estardalhaço que foi feito sob essa simplicidade total que acabou não se concretizando em prol, inclusive, do que eu estou chamando de erosão. E qual seria esse pilar que eu gostaria de traçar o diálogo com você hoje? É a redução do contencioso e a segurança jurídica. A segurança jurídica já foi pro beleléu há muito tempo, porque depois que o governo, em menos de 10 dias, edita normas como, por exemplo, olha, daqui a 10 dias o lucro presumido aumentará a sua base em 10% acima de 5 milhões de reais ao ano, porque nós entendemos que ele é um benefício, já foi demonstrado que vale tudo nessa pancadaria. Esse é um ponto só. Só que em menos de 30 dias o governo determina que os lucros acima de 50 mil reais passam a ter retenção tributária na fonte, a qual em tese poderia ser restituída depois da declaração de imposto de renda, sabendo o governo que dificilmente algum contribuinte conseguirá haver novamente essas retenções, é outra. E da mesma forma, em menos de 30 dias, o governo muda sua interpretação sobre a hegemonia do Simples Nacional, a qual deveria ser controlado, normatizado e deveria seguir a lei complementar 123, e o governo diz que uma lei ordinária supera a lei complementar e cria um parafuso na cabeça das empresas inseridas no Simples Nacional, demonstra que a redução do contencioso e a segurança jurídica foi um papo lindo, mas furado antes da reforma tributária entrar em vigor. Por isso que os contadores têm que ficar atentos. Além dessas dessas 3 questões que eu acabei de dizer, que já estão enchendo os tribunais de liminares, de discussões, nós temos, por exemplo, as deduções que são tratadas como se fossem um prato igual para todos, e um exemplo são viagens, estadias, refeições, que não poderiam, em tese, ser tratadas da mesma forma para todos, porque existem várias empresas que têm seus funcionários viajando, seus diretores viajando, participando de congressos, feiras, simpósios, seminários, aos quais são os locais em que mais se busca carteira de cliente. Se não fosse assim, é interessante a gente analisar que quem mais viaja são os próprios funcionários públicos, e principalmente os de Brasília, né? Que deveriam servir ao público, mas na realidade pegam pontes aéreas direto, se hospedam em hotéis mesmo tendo apartamentos funcionais, etc. Então está se tratando o setor público de uma forma e o setor privado, que é o produtor e o que coloca justamente os valores do pagamento disso tudo de outra maneira. Mas o que eu queria tratar nesse vídeo, além de dizer que a redução do contencioso e a segurança jurídica foi papo furado e demonstra que vai desmoronar a reforma tributária pelo menos nesse contexto, não vou trazer nem a não cumulatividade plena, que de não cumulatividade plena não tem nada, tá? Tem de não cumulatividade com exceções apontadas. Me atenho a essa questão. Os contadores têm que saber conversar com os seus clientes e os advogados também sobre entrar na justiça contra isso tudo. E agora nós temos processos contra as deduções não serem permitidas de restaurantes, viagens, etc., contra o aumento de 10% do lucro presumido, ações contra a retenção obrigatória do Simples Nacional dos lucros acima de 50 mil e ações contra a própria retenção dos lucros. E se você tem interesse nesse assunto, vamos dialogar a esse respeito. Estou pensando em fazer um encontro técnico, aquele que você está acostumado, que a gente fazia até meados do ano passado, já fizemos mais de 20, sobre temáticas às quais os contadores e os advogados
escolhem e a gente discute em sala fechada de 50 pessoas online. O recado era esse. Se você tem interesse, escreve aí nos comentários que eu já tenho até quem convidar aqui pensando. E vai ser um diálogo muito importante porque, senhores, vai vir pancada para todo lado. Espero que você tenha gostado do conteúdo desse vídeo. Eu agradeço que curta, compartilhe, nos siga nas redes sociais e está só no início, pessoal. Infelizmente, um grande abraço e até a próxima.